Chega o verão, começa a me dar coceira, mas sai coceira na cabeça, aí cai caspa. Será Aí que é começa micose, coceira. Fernando? Será que é? Será que é micose? Ah, não sei. Vamos tirar essa dúvida Vai agora? lá, responde pra então mim. vamos lá, porque o pessoal de casa também está querendo saber, inclusive mandando muita participação. E é sobre micoses que nós vamos conversar agora com o doutor Marcelo Rigatti, que é dermatologista. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Obrigada pela sua participação aqui. Então eu quero começar com pergunta dos nossos telespectadores, porque está chegando muita coisa, então vamos tentar responder todo mundo aqui, né? Quem a gente conseguir. Vamos lá. A Duda foi a primeira que mandou e ela disse: eu gostaria de saber como tratar a micose, pano branco, e quanto tempo dura o tratamento. Ela passa para outras pessoas? O pano branco, essa micose, ela é um pouco... O pessoal confunde um pouquinho, porque o pessoal acha que essa micose ela é muito contagiosa, mas na verdade não é. Ela é um fungo diferente que normalmente habita a nossa pele. Na verdade, não habita como um fungo contagioso, e sim como um esporo normal, que acaba se desenvolvendo por ocasiões que ajudam o desenvolvimento, como alguma tendência genética, ou aumento da oleosidade da pele, a umidade, e aí esse fungo acaba se desenvolvendo, chamado a ptiríase versicolor, que a gente chama, ou pano branco, que o pessoal gosta de chamar. Na verdade, chama pano branco porque o fungo interage com algumas células e impede que ele produza pigmento. Então, quando a pessoa vai no verão e se bronzeia, aquela pele não ganha cor. Não bronzeia. Não bronzeia. Essa parte da micose fica mais branca, né? Então, por isso que chama pano branco. E ela perguntou se passa de uma pessoa para outra também, né? Exatamente. Não é uma micose que passa de uma pessoa para outra. É muito difícil isso acontecer, a não ser que essa outra pessoa tenha uma tendência, né, para ter aquele tipo de fungo, senão dificilmente passa. E a maneira, também te perguntou a maneira de tratar, né? Existem diversas maneiras de você fazer o tratamento dessa micose, aí depende da extensão. Se é mais localizado, que normalmente é nas costas, né? Aquelas lesõezinhas nas costas, você pode usar um cremezinho antifúngico à base de um imidazole com miconazol, e também tem que usar um shampoo, porque esse fungo gosta da oleosidade do cabelo. Do cabelo, tá certo. Mais uma pergunta aqui, a Nanda. Eu gostaria de tirar uma dúvida. As minhas mãos estão descascando. Pode ser uma micose? Pode sim. Ela até mandou uma foto ali, doutor, para mostrar pra gente, ó. Tá ali entre os dedos, nas articulações isso. ali. Esse não parece ser fungo no caso dela, porque tá mais na zona distal. Por que não? Não parece, tá? Como é que é o nome dela mesmo? Agora esqueci. Mas não parece porque... Ananda. Tá, Ananda? Não parece porque tá mais na zona distal. Essa é uma zona mais arejada. Então, as zonas mais arejadas, que pegam mais sol, é mais difícil ter fungo. O fungo gosta mais de calor, umidade e escuridão. Então, mais entre os dedos, né? Então, se fosse entre os dedos, possivelmente seria, sim, uma micose. O dela parece mais um ressecamento, Ressecamento, às vezes um contato, alguma coisa que irritou a pele dela. Uma alergiazinha. Uma alergia, exatamente. Elisete também mandou. No verão, quando tá muito calor, eu sinto ardência no couro cabeludo e queda de cabelo. Pode ser micose? Pode sim. Apesar que as micoses no couro cabeludo são muito raras nos adultos. É muito mais comum em criança, né? E aí, quando a gente vê essa micose na criança, a gente vê placas de falta de cabelo, o cabelo se quebra ali, muita descamação, muita coceira. E às vezes gera uma inflamação no local, com secreção até. No adulto é muito raro isso acontecer. Provavelmente ela deve estar com uma dermatite seborreica, difícil ser fungo no caso dela. Às vezes ela também tomou sol ali no couro cabeludo, que queima também, né? Às vezes a gente esquece de proteger na hora tá na praia, passa protetor no corpo todo, esquece da cabeça, Uma outra coisa que também, falando do sol, o sol ele pode causar um pouco de depressão imunológica na nossa pele. Ele fazendo isso, ele contribui para o aparecimento de fungos. Então, quando você se expõe exageradamente, você enfraquece a imunidade da pele e também pode contribuir para o aparecimento desses micro-organismos oportunistas. Mais uma pergunta, doutor Marcelo Azana. Ela é de Chapecó, região oeste. Gostaria de saber como fazer para tratar a micose das unhas. É uma das mais comuns, né? Muito comum e muito difícil de tratar, né? Difícil de tratar. Difícil de tratar, porque a unha, ela é digamos assim, é uma pele mais endurecida. Então, o fungo para penetrar ali, ele demora muito mais, penetra muito mais profundo. E para você tratar, demora muito mais, tem que ser com medicamentos bem indicados e bem eficientes para o micro-organismo correto. Então, você usar qualquer tipo de esmalte ou qualquer tipo de medicamento oral que o vizinho prescreve, que passa para você ou que vai na farmácia, normalmente não adianta. Tem que consultar o dermatologista
e o dermatologista fazer um exame para identificar exatamente que tipo de fungo é, para daí dar o tratamento correto. Já pensou você fazendo um tratamento por 4, 5 meses e descobrir que aquele tratamento não adiantou de nada? Não adiantou de nada. Então, como evitar, doutor? Esse das unhas, né? Esse é o principal, né? Você tentar evitar os fungos. Como é que você faz para evitar? No caso das unhas, é procurar levar o seu material quando você vai fazer na manicure e tal. Leva o seu material de casa, o seu alicate, né, as suas lixas, para usar o seu material. O seu material também, as lixas sempre descartar e o seu material você esterilizar, para não deixar usar o material que tem lá no salão. Que aí é muito fácil de você pegar de uma outra pessoa, Exatamente, né? Porque nessa hora sempre ocorre, ali acaba tirando um pedacinho de pele, um pequeno trauma, e esse pequeno trauma é que vai proporcionar uma porta de entrada para aquele fungo na sua unha. A Selênia, participando aqui com a gente, gostaria de saber se esmalte da micose na unha. Vamos ver, e se sim, se pode ser um esmalte muito escuro. O esmalte da micose. Se ela quer saber talvez se ele o esmalte dá micose. trata ou o esmalte Isso, trata? O esmalte dá. Bom, vamos responder a pergunta dela. O esmalte, ele não dá micose na unha, não é? Porque o esmalte é uma substância química, né? E a micose na unha é causada por um fungo. Então não tem como o esmalte provocar uma micose na unha. O que acontece é que as mulheres gostam muito de pintar unha com vários esmaltes, às vezes colocar aqueles acrilatos, aquelas unhas postiças, e aí começa a haver uma descamação, né, uma irritação, e isso sim gera uma dermatite. Parece um fungo, né? Mas não é. É uma dermatite, uma irritação provocada pelo esmalte. Então talvez essa confusão dela, né? Ela acha que está usando um esmalte, que está provocando uma dermatite, uma irritação, e ela acha que é um fungo, e não é. É uma dermatite. E pode passar também de uma pessoa para outra. Se é uma mulher com esmalte, por exemplo, com a micose, e usou esse esmalte, e eu usar depois, eu posso pegar? Dificilmente. Difícil, não fica ali O que acontece? Essa substância química, ela não deixa o fungo se proliferar dentro do esmalte, então é muito difícil. É muito mais fácil no alicate, sim, que você contamina, está contaminado e passar para você, do que no próprio esmalte. O Xandão participando aqui com a gente. Bom dia, eu gostaria de saber se é verdade que se usar a mesma luva de artes marciais que outras pessoas, isso pode também pegar micose, né, dessa maneira. Pergunta do Xandão. Isso. Esses fungos que a gente chama de cândida, dermatófitos, esses são fungos oportunistas e que podem sim. Então, se, por exemplo, você vai usar uma meia de outra pessoa, uma luva de outra pessoa. Uma luva de boxe, por exemplo. Ali dentro daquela luva, imagina, umidade, houve uma proliferação de micro-organismos, então dentro daquela luva, se a pessoa estava com fungo, se ficou contaminada. E aí quando essa outra pessoa coloca essa luva, se ela tem uma porta de entrada, algum machucado, esse fungo vai se aproveitar disso e vai penetrar. E aí sim, pode ter micose. O mais indicado é cada um ter a sua, Cada um ter a sua. Se possível, né, Xandão? Exatamente. Ou fazer a limpeza também, né? Sempre fazer a limpeza, diminuir bastante a umidade daquela luva, colocar no sol, isso ajuda também bastante. Andressa participando aqui, doutor Marcelo. Me chama Andressa, ela é de Palhoça. O meu marido tem umas manchas no peito vermelhas e também no rosto. Fica sempre quando está muito calor, né? Então acho que aparecem mais essas manchas. Pode ser micose? E o que fazer para amenizar? Normalmente, isso que ela está me falando não é uma micose, né? É um outro tipo de problema que aparece ao mesmo tempo no peito e no rosto, vermelho, piora com o sol. Isso é um outro tipo de problema. Mas o fungo ele pode sim dar no peito, ele pode dar no rosto também. Mas fica avermelhado também ou não? Sim, uma das características das micoses é deixar avermelhado, mas é principalmente na região de dobras, né? Virilha, né? Aquela lesão avermelhada da virilha que descama na axila. No rosto, nesses locais onde é mais aberto, é menos comum ficar esse avermelhado, mas pode sim. Mas o principal é a descamação e a coceira. E a coceira. Se tem muita coceira, aí sim tem que pensar na micose. Provavelmente o caso do marido dela não tem tanta coceira, é mais um outro tipo de dermatite especial que requer um outro tipo de tratamento. Por isso, a importância de não se automedicar. E procurar sempre um especialista. Procurar o dermatologista para tratar. Damiele, eu gostaria de saber como tratar a frieira e se é contagiosa. Tá aí uma dúvida, a frieira e a micose são a mesma coisa? Exatamente, a frieira, o pé de atleta, né? A frieira nada mais é do que aquele micro-organismo que se aproveita entre os dedos. A gente fica muito tempo com o calçado molhado, suado, não troca meia. E isso vai gerando condições adequadas para a proliferação daquele micro-organismo. E aí sim ele vai ter condições de penetrar na sua pele e causar sim a frieira. E claro, se você não troca de calçado frequentemente,
A gente recomenda todo dia colocar o seu calçado arejar, não usar o mesmo, nunca usar a mesma meia, sempre bota ela para lavar. Usar, às vezes, se a pessoa sua demais no pé, usar alguma coisa para secar, algum talco que diminui a umidade, isso também é importante. E sempre secar bem. Secar bem, né? Isso é muito importante Não para colocar diminuir. o sapato fechado, principalmente com os pés úmidos, né? Isso, não fazer isso nunca. Bárbara, a alergia ao suor também pode ser considerada micose? Ela é transmissível? E como tratar? Que interessante. A alergia ao suor, eu nunca tinha escutado falar disso, doutor. Mas na verdade, não é que existe, é que algumas pessoas têm uma outra doença chamada dermatite atópica, que é muito comum nas crianças. E essa dermatite atópica, quando a pessoa sua, ela provoca assim uma irritação, uma coceira. Parece que a pessoa tem alergia ao suor, né? E não é essa outra doença dermatite atópica. Acontece que os pacientes com dermatite atópica, eles têm uma disfunção da imunidade e é mais comum ter fungo nesses pacientes, né? Então, na verdade, não é a dermatite atópica, não é o suor que é a micose, sim a condição da pessoa que tem uma facilidade de desenvolver essa micose. Entendi, o que ela desenvolve com o suor ali, né? Exatamente, aí acaba que o suor cria mais umidade, pode facilitar. Pra gente encerrar, doutor Marcelo, a pergunta da Milena. Qual o benefício do óleo de melaleuca para a micose? Tá lá, Milena de Caçador, Santa Catarina. Existem diversos tratamentos que o pessoal gosta de usar, que mais são indicações e tal. O óleo de melaleuca, ele atua como um anti-inflamatório, ele também atua como um fortalecedor ali da unha, mas ele especificamente ele não tem uma ação antifúngica capaz de eliminar o fungo daquele local. Acontece que quando as pessoas usam, ele diminui um pouco daquela inflamação, né? Acaba ajudando um pouco no processo. Mas se você usar só o óleo de melaleuca, você não vai curar. Entendi. Ele pode ajudar, mas precisa de mais alguma coisa. Precisa de mais alguma coisa, e essa mais alguma coisa, quem é que vai saber? É o especialista que vai dizer fazendo o exame adequado, examinando a pele da pessoa. E se precisar algum exame extra, como um micológico direto, que é um raspadinho, ele faz e aí identifica o fungo e aí trata adequadamente. Doutor Marcelo Rigatti, dermatologista, falando sobre micoses. Muito obrigado pela sua presença, Obrigado, doutor. Sérgio. Várias perguntas respondidas aqui dos nossos telespectadores.